Bom, e o nosso desafio enquanto sociedade é integrar a pessoa com deficiência em todas as atividades do dia a dia. E para conversar mais sobre esse tema, nós convidamos o Bento Zanzini, que é presidente da Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, o filho dele, que é o Caio Zanzini, e a Juliana Barica Rigini, que é consultora na área de deficiência intelectual. Então, muito obrigada pela presença de vocês, para a gente debater um pouco desse tema tão importante. Bento, eu queria saber como que começou a associação, a ADIB, e como foi essa caminhada até a criação de uma escola, né, que foi idealizada pelos pais, é isso? Isso mesmo. A ADIB tem uma longa história, esse ano completa 30 anos de sua fundação, e ela foi fundada inicialmente por um grupo de pais que queria encontrar uma maneira de integrar melhor seus filhos e dar uma educação mais adequada a eles, que normalmente não se encontra na escola regular. A DID, então, ao longo desses 30 anos, desenvolveu toda uma metodologia própria para tratar com esses jovens e, mais do que isso, desde 2012, conseguiu autorização da Secretaria da Educação e fundou a Escola de Ensino Fundamental de Primeiro Grau, professor Antônio Francisco de Carvalho Pinto, que desde então faz também todo o processo pedagógico, alfabetização, educação e tudo mais para os jovens com síndrome de Down a partir dos 7 anos de idade. Juliana tem um longo trabalho também, né, com as pessoas com deficiência, e o desafio maior ainda é o da integração na sociedade. A gente tem um desafio muito grande de inclusão em vários âmbitos. Eu acho que a gente já avançou muito. Hoje a gente tem uma lei brasileira da inclusão que favorece bastante o avanço, né? A gente tem números cada vez mais crescentes de contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, incluindo, assim, até na faculdade. A gente tem um número hoje de pessoas com deficiência no nível universitário, na educação universitária. Mas a gente tem vários desafios, como no envelhecimento, como em relações a moradias inclusivas, né? Hoje a gente tem pessoas trazendo modelos de moradia independentes muito importantes e essa reflexão tem sido feita em vários âmbitos, mas a gente tem ainda muito a fazer. Mas a gente já tem muitas coisas conquistadas. Né? Queria saber do Caio. Caio, tudo bom? Tudo bem. Queria saber de você, como é que é ter uma vida profissional, sair de casa todo dia, trabalhar, voltar para casa? Esse é um desafio, não é? Todo dia? Isso é desafio, mas é cansativo. Cansa, mas é legal, é bom? Cansa, mas é muito bom. É legal? É. E conta pra gente onde você trabalha. Eu trabalho no Shopping Eldorado e é aqui de Zânia, que é um parque temático, é para as crianças. E o que você faz lá? E eu sou monitor e, como é parte das profissões, eu trabalho na delegacia de polícia no parque. Você é um policial? Sou um policial, assim como um delegado. E aí você atende a criançada lá também? Daí tem as criançadas. E como é que é trabalhar com as crianças? As crianças é uma energia tão incrível. Parece que é como eu voltar no tempo de ser criança. Que legal. Bento, 30 anos atrás você criou essa associação, o Caio está com 30 anos. Como é que é hoje para você ver o Caio se desenvolvendo normalmente, enfrentando o dia a dia que todos nós enfrentamos? Como é que é essa sensação? Uma pequena correção, não fui eu que criei a associação. Tá. Na verdade, a associação tem 30 anos, mas o Caio foi para lá com 7, então a associação já existia. Tá. E aí nós nos integramos, eu, minha esposa, assim como o Caio, e ele está lá desde os 7 anos. E foi incrível, porque a gente viu um processo de desenvolvimento fantástico da comunidade Down na sociedade. Então, a grande preocupação que eu creio todos os pais tinham no início era com a inclusão, com o desenvolvimento deles, porque originalmente, logo que o Caio nasceu, o nosso primeiro contato, geralmente a gente não espera, né? Agora não, agora você consegue ainda no processo de gestação identificar que você poderá ter uma criança com essa síndrome. Mas para a gente foi uma surpresa.
E aí nós fomos atrás de uma literatura para isso. O primeiro livro que nós lemos foi o da doutora Beatriz Lefebvre, do Hospital das Clínicas. E no livro dela, com o conhecimento talvez anterior ou da época, as informações eram, assim, bastante chocantes. Ela dizia ali, por exemplo, que 25% das crianças não sobreviveriam ao primeiro ano, que a maior parte delas não alcançaria 30 anos de idade. Situações assim que assustavam um pouco, mas com a ajuda dos profissionais adequados, a gente entendeu que não, que era possível ir além, assim como outros pais também que se juntaram nessa luta, não é? Então, depois com os processos de estimulação precoce, que eu acho que se popularizaram a partir talvez da década de 80 e 90, isso fez com que eles adquirissem maior condição de vida, de trabalho. E a partir daí a gente realmente viu que o desenvolvimento deles era possível de ir muito além daquilo que nós inicialmente sonhávamos, felizmente. Então o Caio, por exemplo, adquiriu uma certa autonomia e uma capacidade de realizar coisas que para a gente é surpreendente, tanto ele como todos os colegas com os quais ele convive. Ele começou a trabalhar com 18 anos, trabalhou na Pizza Hut originalmente, depois trabalhou muito tempo no Senac Modas e depois foi agora para o Parque Temático, por escolha dele, inclusive, de ter uma profissão onde ele poderia interagir com crianças e tudo mais. E praticou ao longo da vida dele muitas outras atividades, aprendeu piano, luta Krav Maga, enfim, tem uma atividade, sai com os jovens da turma dele praticamente todo fim de semana, e eu diria que tem uma vida social muito mais ativa que a minha. Muito legal, muito bacana. Olha, a gente vai voltar já a conversar sobre isso, enfim, mas a gente vai trazer para você em casa agora o Espaço das Artes. Nesse espaço, separamos o filme premiado Colegas, de 2012, estrelado por Ariel Goldenberg, Rita Pock e Breno Viola, com direção de Marcelo Galvão. Veja o trailer aí. Stallone, Márcio e Aninha. 3 amigos inseparáveis. Todos por um! E resolveram fugir do instituto onde viviam, em busca dos seus sonhos. Eu quero casar. Eu quero ver o mar. Eu quero voar. E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Como que a gente vai comer? A gente não tem dinheiro. Everybody go! It's a robbery! Quem assalta a loja de conveniência armada é o quê? Estamos falando de 3 jovens com síndrome de Down. Em menos de 24 horas, eles já estavam famosos em todo o país. O que eles estão fazendo? Como o senhor explica eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos? Eles veem muitos filmes. Você sabe onde eles foram ou não? Japão. A selva. Foi. Prefiro ser. Eu sou normal. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Colegas, embarque nessa divertida e emocionante viagem. E veja o mundo com outros olhos. Eu quero viver. Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. Voz de gorda. Laricão. Biquíni. O futebol brasileiro está no mês de golaços. Tem a Copa América, a nossa goleadora Marta e os jogadores com síndrome de Down, que foram campeões mundiais de futsal no último dia 4. Esse é o nosso assunto de hoje, né? Pois é, a gente tem muito a comemorar, porque esse é o primeiro título mundial nessa categoria. Rafael, Renato, Paulo, Júlio e Matheus são os responsáveis pelo título mundial conquistado no início do mês. O jogo foi em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O título foi disputado contra a Argentina e o Brasil levou a melhor contra os hermanos, 7-5.
É tudo. É um processo desde 2011, né, que foi aquele processo de você acreditar, de você mostrar para a sociedade, você buscar patrocinadores e provar para todo mundo, até para a própria confederação, que eles são capazes de poder estar representando o seu país e jogar em alto nível, como vocês estão vendo aqui hoje. O Renato foi o artilheiro, com a incrível marca de 21 gols no Mundial. Os companheiros, parte de bola, a gente tem que agradecer muitas vezes também. Se não fosse ele também, eu nem teria conseguido fazer esse 21 gols. Ao todo, são 12 atletas que compõem a seleção brasileira, com idades entre 15 e 47 anos. Um dos destaques é o Rafael, o goleiro da seleção. Aliás, ele foi eleito o melhor goleiro do Mundial. Foi muito bom para mim. Foi muito emoção e importante para mim. Foi demais. E eles não descansam. Os treinamentos acontecem nos clubes de São Paulo. Este foi um bate-bola com a equipe especial do Juventus. Essa equipe de campeões já possui tudo, técnica, título mundial, só falta mesmo o apoio financeiro, o patrocínio. Só participaram do último mundial porque a ajuda temporária havia aos 45 do segundo tempo. Por enquanto, os atletas especiais não ganham ajuda financeira. Esse é o próximo passo. Mas eles demonstram, através da inclusão, que são muito capazes de representar a seleção brasileira. No futuro é bom, né? Nós vamos chegar mais longe ainda. O ano que vem nós temos aí o próximo, que é na Turquia. 2021 a gente tem a Copa América, que é no Peru. 2022 é o Mundial no Chile. Então a gente precisa de patrocínios contínuos, não só para as competições. A gente espera um dia chegar lá, que eles possam ter uma ajuda de custo, que eles possam ter um acompanhamento médico, enfim. A gente está engateando ainda, mas com o mesmo engateando a gente conseguiu ser campeão mundial. Vai, Brasil! A gente volta a falar do tema do dia e vai conhecer a primeira empreendedora com síndrome de Down a se formalizar no Brasil. Quem conta essa história pra gente é o Cadu Cortez. Vai, Cadu. Pois não, Aldo. Tá vendo o quadro que legal? Diferente aqui, só o café, porque somos todos iguais. É um dos quadrinhos que eu escolhi para a gente começar a nossa entrevista e conhecer a história da Jéssica Pereira. Jéssica, obrigado por nos atender no meio do feriado aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, então meu nome, você sabe, meu nome é Jéssica Pereira da Silva, tenho 27 anos. E como é que você teve a ideia de montar esse primeiro café? De onde surgiu essa ideia de montar o Bela Tutti Café aqui no Cambuci? Então, a minha ideia, minha sonorapi restaurante, né? Restaurante é muito difícil, muito caro, né? Então, aí, começo e fim, minha mãe Priscila falou assim para mim: Jéssica, restaurante não tá, porque restaurante é muito difícil, muito caro. E você acha café? Teu foco. Aí nós abriu esse café. Abriu o café, que restaurante estava muito difícil, muito caro, né? Mas qual que é o prato que você gosta mais de cozinhar, Jéssica? Eu gosto de fazer nhoque mandioquinha. Rapaz, nhoque de mandioquinha essa hora, hein? 1h30, já deu fome aqui, Jéssica. Isso mesmo. Aí eu faço nhoque, também eu faço massa. Temos a conexão, travou aqui, mas essa história que o Cadu trazer pra gente muito bacana. Voltou? Vamos tentar de novo a conexão? Voltamos, Cadu. Você estava falando do nhoque, continua falando. Voltamos, Aldo. Vamos ouvir. Tá falando nhoque. Vamos ouvir. Termina de falar aqui só que deu um problema na conexão. Depois do nhoque, você faz aí um monte de outras coisas também. Isso mesmo. Eu faço bastante coisa, né? Boa, né? Uma cozinheira de mão cheia, né? Isso mesmo. Aí, o mais caseiro, eu coloco molho ali em cima. Pelo minha mão, né? O tempero é caseiro. Obrigado, Jéssica. Agora a Jéssica vai voltar aqui para o trabalho. Eu vou conversar com a Priscila também, que é sócia e irmã da Jéssica nesse empreendimento. É muito legal, né? A gente conversar com a turma e ver que as pessoas com síndrome de Down já não é mais aquele negócio de coitadinha, que nem existia. Não, eles fazem, colocam a mão na massa, atendem a todos aqui também. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. É isso aí, Cadu. Nada de assistencialismo, de coitadismo. O negócio aqui é protagonismo, né? É mão na massa e é provar que é capaz.
Vocês só dão suporte aqui? Só o suporte. Aqui é só o suporte. Eles já estão aptos a fazer de atendimento, as coisas tudo sozinhos. E você dá orientações e funções para a Jéssica importantes também, né? Não é só ficar ali servindo café. Não, claro que não. Ela é dona, né? Então ela tem que agir como tal. Então ela participa ativamente das tomadas de decisões. Tudo que a gente vai fazer, a gente consulta ela. Ela que é responsável pelo pagamento dos freelas. Então ela tem que ter essa atitude de dona. Legal. Obrigado, Priscila. E vamos finalizar com o Felipe ali, ó. Chega mais, Gomes, que ele faz um cappuccino, Aldo, tá? Ele vai aqui, ó, mostrar o cappuccino pra gente no nosso café. Nessa hora do almoço, a gente encerra com essa imagem aqui. Daqui a pouquinho, nosso cappuccino vai estar pronto também. E é isso daí, o Bela Tutti Café com 5 funcionários com síndrome de Down. Não tem coitadismo não, aqui é mão na massa mesmo. Voltamos com vocês nos estúdios. Tudo bem, Cadu, bela história, um ótimo exemplo. A gente trouxe aqui, né, acho que exemplos no esporte, na vida profissional, nas artes. E aí a gente começa a lidar com essa realidade que é a do envelhecimento, né? A gente viu esse exemplo, né? E o Bento até usou essa palavra no primeiro bloco, autonomia. Juliana, acho que o suporte e a autonomia é o que eles precisam, é isso? Eu acredito que para ter uma igualdade de participação, o suporte, os apoios necessários não são caritativos, eles são necessários para o alcance de novas autonomias, né? Então, é super importante a gente pensar nisso não como uma estratégia assim de coitadinho, mas assim, como que essa igualdade de participação ela pode ser alcançada com os apoios necessários. E aí os apoios podem ser desde profissionais, familiares, recursos tecnológicos, como a gente tem muito hoje, linguagens mais acessíveis, mas o mais importante de tudo é a gente ter a oportunidade de quebra de barreiras atitudinais. Eu acho que isso é o que a gente mais luta, né? Porque a partir do momento que a gente quebra alguns paradigmas e visões relacionadas à pessoa com deficiência, a gente avança muito, né? E Bento, fala pra gente de onde que vem a palavra Down, que muita gente acha que tá ligada à tristeza, né? E não é nada disso. Não, na verdade não. Na verdade, a palavra Down vem de um médico britânico que foi o primeiro a identificar determinadas características de certas crianças que nasciam, mesmo em famílias europeias, mas tinham determinadas situações, por exemplo, o olhinho mais oblíquo, que ele associou ao mongolismo, aos mongóis. Por isso, inclusive, originalmente, se usava a expressão, hoje em desuso e até absolutamente deixada de lado, mongolismo para caracterizá-los. Então, esse médico, o Dr. John Langdon Down, e ainda no século XIX, ele identificou essas características. Só muito mais tarde, um francês, Dr. Lejeune, já em 1959, é que ele identificou a questão do cariótipo, ou seja, o cromossomo 21, em vez de se partir em 2, como todos os outros, se parte em 3, e isso é um acidente genético que produz a síndrome de Down, que tem esse nome em homenagem ao seu primeiro identificador, o Dr. John Down. Médico, então. Exatamente. Na verdade, a gente até na Didi tem uma camiseta onde a gente diz up é down, down é up, e não eliminando completamente aquela ideia de que seja alguma coisa ruim. Ligada à tristeza. Exatamente. E, Juliana, você falou muito, a gente falou aqui da autonomia, e tem a questão da moradia independente, que você também citou, né? Pensando que esse público, como o Bento também colocou, está envelhecendo, então o assunto moradia, residências inclusivas, é um assunto que está em pautas em vários contextos, né? Até porque como adulta, eu quero ter uma moradia, né? Então, como todo adulto, dentro do seu plano de vida está o trabalho e está a moradia. E quais são as opções de moradia que favoreçam a autonomia e a participação e como a própria Jéssica colocou, né? Esse protagonismo dentro do ambiente. Como é que você pode se tornar protagonista nessa questão do tema moradia também? Então, é um assunto que tem sido muito discutido aqui no Brasil, até porque a população de adultos quer isso. Então, as pessoas adultas com síndrome de Down também querem. Quer ter a sua casa, né? Pois é.
Queria agradecer muito a participação de vocês, mas antes de encerrar, Caio, eu queria saber se você pode contar para a gente o que você sonha para a tua vida? O que você ainda não conquistou que você quer conquistar? O meu sonho é ser diretor de novela. Uau, olha aí! E escrever um livro também. Muito bem. A gente vai ficar esperando para ler. Para lançar aqui com a gente, já está convidado. Muito obrigada, Bento, Caio, Juliana. Aguardamos vocês numa próxima.